Eu quero que vocês peguem para mim a versão ARA da Bíblia, por favor. E abra a Escritura Sagrada, em nome de Jesus, aqui no livro de... Só um pouquinho que eu vou achar aqui onde eu coloquei. Livro de Lucas. Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. Aí, no nome de Jesus, nós queremos, ó Deus Todo-Poderoso, que a Tua palavra, Senhor Deus, seja entregue ao coração dos Teus filhos nessa noite de Santa Ceia. Que o Teu poder sobrenatural venha, Senhor, tocar a cada coração nessa noite. Que a glória do Senhor, Deus eterno, enriqueça, Senhor Deus eterno, nesse momento. E que possamos ver, ó Deus eterno, ativado dentro de nós, ó Deus, o Teu reino. E que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, venha, Senhor, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? E ali está escrito: e interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus como visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Uau, isso é fantástico, porque o reino de Deus está onde? Dentro de nós, dentro de nós. Quero ler o texto de Mateus, capítulo 13, do 24 ao 30, livro de Mateus, capítulo 13, do 24 ao 30, Mateus 13, eu que estou rouca, daí, 24 a 30, outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? E ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-o crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Aí está. Pode parar, é só até o 30. O reino de Deus está dentro de nós. Nós sabemos que Jesus Cristo, Ele veio para trazer a restauração do reino. Falar sobre o reino é falar aquilo que Jesus falava. Ensinar sobre o reino é ensinar aquilo que Jesus ensinava. É trazer o conhecimento e a revelação daquilo que verdadeiramente Jesus queria que nós entendêssemos aqui nessa terra. Jesus, Ele quer que a gente entenda o propósito. Nós temos um propósito. Nós somos chamados para um propósito. Nós temos que governar essa terra. Nós temos que conquistar territórios, tomar posse de territórios que a nós já foi conquistado através do poder do sangue de Jesus. E falar do reino ativa dentro de nós a nossa identidade, porque o reino foi conquistado por Deus e nos entregue por paternidade. Paternidade. Nós entramos e fazemos parte desse reino porque fomos adotados pelo rei. Nós somos uma família. Deus não quis de maneira nenhuma ter religiosos, pessoas doutrinadas, ensinadas, doutoras de lei. Deus, o propósito dele desde o princípio sempre foi
ter uma família, formar um relacionamento. Ele é nosso Pai e Ele quer que nós vivamos como filhos e que nós recebamos aquilo que de direito nos foi entregue desde o princípio. O desejo do nosso Pai não é que nós sejamos governados por circunstâncias, que nós sejamos governados por qualquer coisa dessa terra. O desejo do nosso Pai é que nós venhamos a ter controle e autoridade e que nós venhamos a sentir no nosso espírito que verdadeiramente nós somos filhos de Deus, de direito conquistado por Deus para nós. Não sermos membros de uma igreja, porque se nós formos membros, nós participamos de uma instituição, e isto que não é uma instituição, isto é uma casa, isto é a casa de Deus, é o lugar onde Deus ensina os seus filhos, é o lugar onde Deus vem para relacionar-se com os seus filhos, através do ensino da sua palavra e da revelação da sua palavra. E nós temos aqui um Pai, então aqui é lugar de filhos, aqui é a nossa casa, porque é a casa do nosso Pai. As instituições religiosas cresceram muito, as instituições religiosas criaram diretores e presidentes, mas Deus só levanta filhos e filhas, que governem não somente a sua casa, mas que venham a governar toda a terra. E nós temos perdido muito por conta da visão religiosa, de que nós não temos que nos preocupar, que o mundo jaz no maligno. Verdade, jaz no maligno. Por quê? Porque nós não tomamos posição, porque nós não tomamos o nosso lugar como filhos, porque nós não liberamos a palavra, não decretamos a bênção, não tomamos posse em nome do Senhor Jesus. O reino de Deus já está dentro de nós. Ontem à noite, eu ensinando sobre o batismo do Espírito Santo, o Espírito Santo nos trouxe o exemplo de que a terra possui mananciais de água, a terra tem manancial de água, aqui por baixo de nós agora mesmo, tem lençóis de água embaixo de nós, sim ou não? Está na terra, se nós contratarmos alguém para fazer uma perfuração, talvez em 100 metros, 150 metros, 200 metros, a gente encontra um lençol de água. E quando você está perfurando, vai saindo as pedras, vai saindo as rochas, vai saindo os empecilhos, mas quando encontra o lençol, meu Deus, jorra água, que é a coisa mais linda, porque nós perfuramos um poço artesiano esses dias atrás lá no nosso sítio. E quando aquela água veio, jorrou aquela água fresca, e jorra 7.000 litros de água por hora ali, que pode servir tudo que a gente tem por necessidade, e ainda tem em sobra, graças a Deus, porque encontramos o lençol. O fato de nós não vermos o lençol, não quer dizer que ele exista, mas ele só pode servir a um propósito a partir do momento em que ele foi externizado, que foi perfurado e que ele jorrou a água. O que eu quero dizer com isso? Todos nós, quem recebeu a Jesus, levante a mão. Todos nós, levante a mão, quem já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quem já declarou que Ele é seu Senhor, viu? Todos nós que recebemos ao Senhor como Senhor da nossa vida, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem morar dentro de nós, que o Espírito Santo faz morada dentro de nós. E no momento em que nós aceitamos a Jesus, um manancial de água viva se instalou dentro de nós. Um manancial de água viva se instalou dentro de nós. O poder maior de Deus se instalou dentro de nós, está dentro de nós e está em nós. Alguns já perfuraram, outros ainda não, mas o fato de não ter perfurado não quer dizer que ele não exista, ele está aí. O que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é quando o Espírito Santo de Deus, Deus abre essa fonte, e essa fonte começa a jorrar em dons espirituais, domínio, governo, autoridade, poder, conquista. Quando o Pai, Jesus Cristo, que é o batizador com o Espírito Santo, Jesus vem, coloca as mãos, perfura aquela fonte, e o homem começa a derramar dessa água viva, e o homem começa a fluir dessa água viva, e essa água viva é o Espírito Santo que está em nós, e é este Espírito Santo dentro de nós, que é o reino de Deus sobre a terra. Por quê, pastora? Porque
o Espírito Santo, se me controlar, se eu permitir que Ele me controle, se eu viver de acordo com a vontade de Deus, se eu fizer a vontade de Deus, tudo aquilo que eu colocar a mão, Deus estará comigo. Amém? Então não faço as coisas mais por minha força, mas eu faço por conta do Espírito de Deus que está em mim. É Ele que me capacita, é Ele que me conduz, é Ele que me dá autoridade, é Ele que me guia, é Ele que me dá sucesso. Então, quando uma pessoa caminha em obediência com Deus, Deus está governando através desta pessoa. Aleluia! Deus está reinando através dessa pessoa. E esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que cada um de nós receba essa manancial e que deixe Jesus perfurar esse manancial, para que esse manancial jorre, para que esse manancial flua, e para que através de você, que se torna então o corpo de Cristo, Deus possa fazer obras maravilhosas e ainda maiores do que aquelas que Jesus fez através de você, por conta da presença de Deus em você. Amém? Glória a Deus. Esse é o reino. O reino de Deus não está no lugar. O reino de Deus não está aqui nesse templo. O reino de Deus está dentro de mim. O reino de Deus está dentro de você. Agora nós é que precisamos nos curvar a esse rei. Nós é que precisamos permitir que Ele governe, permitir que Ele reine, porque se Ele reinar em você, você toma posse da terra, você avança de forma acelerada, não importa quanto te resistam. Satanás, ele não pode te impedir, ele te resiste, mas ele não te resiste para sempre, porque Deus está com você, e a resistência do diabo, ela vai cair por terra em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque está dentro de nós o poder sobrenatural de Deus para nós tomarmos posse. Nós temos autoridade legal para declarar, para conquistar, para chegar, para fazer. Mas pastora, o que tem a ver esta primeira explicação com a parábola que a senhora falou? Sobre a parábola da semente, né? Que Deus é semelhante àquele, o agricultor que veio a semear e semeou bom trigo. E depois, quando o homem dormiu, entrou um inimigo e semeou um trigo errado, chamado joio, e cresceu junto com o trigo. O que acontece? Quando Deus nos criou, preste atenção, quando Deus nos criou, lá no Éden, em Gênesis 1:26, Ele nos criou perfeitos para governarmos, Ele nos criou perfeito para nos dominarmos, mas o homem ouviu outra voz. O homem deu ouvidos a outra voz. Satanás entrou no corpo de uma serpente e através da serpente falou ao ouvido do homem, e Satanás o homem deu ouvido à voz de Satanás, e naquele instante, então, ele se desconectou de Deus. Por quê? Porque se torna teu Senhor a voz a quem você obedece, e ele se afastou, até que Cristo Jesus veio e nos restaurou novamente. Não somente nos perdoou os pecados, mas restaurou o nosso governo, restaurou a nossa autoridade. Hoje nós temos autoridade dada por Deus para expulsar demônios, nós temos autoridades para curar os enfermos, nós temos autoridades para ressuscitar os mortos, nós temos autoridades através da palavra que Ele plantou dentro de nós, da semente da sua palavra. Nós temos autoridade de dizer: pare e para, avance e avance, e o que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Só que no momento em que a gente não vigia, preste atenção, no momento em que talvez um dia a gente se distraia, né? A boa palavra de Deus foi nos entregue. A palavra de Deus é a semente. Toda palavra que sai, que Deus coloca no nosso coração, que Deus planta no nosso coração, cada palavra que Deus planta no nosso coração é uma semente de grandeza, é uma semente de milagre, é uma semente de maravilhas, e essas sementes foram plantadas. Por quê? Porque o Espírito está em nós, e Ele nos entregou a sua palavra. Sim ou não? Deus entregou a sua palavra para nós, sim ou não?
A palavra de Deus não é para nós? Então nós recebemos o manancial do Espírito que está em nós. Alguns já rompeu, outros vão romper em nome de Jesus. Mas recebemos a semente da palavra. E é pela palavra que nós liberamos que o Espírito Santo sai para confirmar. Toda palavra que nós liberamos, é como nós somos imagem de Deus. Preste atenção no que eu estou ensinando. Nós somos imagem de Deus. Nós funcionamos exatamente como Deus. Exatamente como Deus funciona. Ele colocou em nós o mesmo sistema. Nós não somos Deus, mas somos a imagem dele. Nós não somos Deus, mas somos a semelhança dele. Nós, semelhante a ele, funcionamos. Como ele funciona, nós funcionamos, porque assim ele desejou. Então todas as coisas que você vai conquistar na tua vida, todas as coisas que você vai ter na tua vida, primeiro vai ser dentro de você. Você não terá para fora de você aquilo que você não conquistar primeiro dentro de você. A Bíblia diz que antes de Deus começar a fazer o mundo, Ele criou o mundo dentro dele. E antes de nós nos manifestarmos no ventre da nossa mãe, Deus nos criou primeiro, antes da fundação do mundo, nele. Todas as coisas que você vai possuir nessa terra, elas nascem dentro de você. Elas nascem e você chama elas de sonho. Depois transforma elas em projeto. E depois em ação para conquistar. Amém ou não amém? Tudo que você tem, desde o carro que você tem, a casa que você tem, a esposa que você tem, primeiro nasceu o desejo dentro de você. Segundo, depois Deus também, é assim como nós, né? Deus gerou tudo dentro dele, e depois Deus liberou como? Pela palavra. Como que Deus liberou? Pela palavra. Gerou dentro dele e liberou a palavra. Quem é a palavra que Deus liberou? Quem é a palavra que Deus liberou? Jesus. Diga comigo, Jesus, lá naquele lado, lá, último lá, ó. Diga Jesus. Jesus, a palavra, Deus liberou a palavra. E quem se moveu sobre a terra vazia? O Espírito Santo. Está dentro de nós hoje o Espírito Santo. Está em nós a palavra de Deus. E se nós liberarmos a palavra de Deus, a Bíblia diz que a palavra de Deus não pode voltar vazia, que tudo aquilo que Deus prometeu tem nele sim e o amém. Aleluia! Tudo aquilo que Deus nos prometeu tem nele o sim e o amém. Amém? A palavra é a semente que foi semeada dentro de nós. O Espírito Santo é a fonte do poder para executar o que essa palavra, sendo liberada e direcionada, ele vai trazer à existência. Haja separação entre águas e águas. Quem se moveu? O Espírito Santo. Nasçam as plantas. Quem se moveu? O Espírito Santo. Nasçam os animais. Quem se moveu? O Espírito Santo. O Espírito Santo responde à palavra. O aramashiri cantalamai. Mas o Espírito Santo, aonde ele está? Aonde está o Espírito Santo, meus queridos? O Espírito Santo está sentado à esquerda de Deus? Não. Quando Jesus Cristo, ele vence a Satanás e seus demônios, ele conquista o direito de trazer o Espírito Santo para dentro de cada filho e de cada filha dele. E é por isso, e só por causa disso, que Jesus Cristo disse que nós faríamos o que ele fez e obras ainda maiores. Porque aquele que gerou o universo mora dentro de mim e dentro de você. Só que alguns não perfuraram, não permitiram que Jesus Cristo abrisse o poço e que a água jorrasse. Mas o fato de não ter perfurado, o fato de não ter furado, não quer dizer que ele não esteja aí e que ele não esteja com toda a potência. Não estamos usufruindo porque nós resistimos à obra de Cristo e à palavra de Deus na nossa vida. Como Deus perfura? Com a palavra. Conforme nós aceitamos a palavra, vai sendo perfurado, até fazer o quê? Jorrar um manancial de água
viva dentro de nós. Um manancial de água viva que vai inundar a milhares de pessoas e que vai trazer à existência para você aquilo que você não sonha e aquilo que você nem imagina, porque a palavra do Senhor diz que aquilo que Deus preparou para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais chegou ao coração do homem. Jamais chegou ao coração do homem. Mas em algum momento, em algum instante, em alguma circunstância da vida, em algum instante na vida, nós dormimos. E vem o inimigo e semeia no meio da semente que Deus colocou dentro de nós. Vem o inimigo e joga dentro de nós a semente dele, a palavra dele, o destino dele. E o que acontece? Já nós estamos crescendo e muitas vezes a nossa boca, que era para liberar a palavra de Deus e a bênção de Deus e as conquistas de Deus para nós, a gente começa a liberar o quê? Porque aquilo que você liberar, aquilo que você ligar, aquilo que você determinar, é aquilo que você vai ver manifesto na tua vida. Nós não temos dentro dos nossos pensamentos somente o trigo. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Nós temos que vigiar a nossa mente. Nós temos que vigiar a nossa mente, porque muitos pensamentos vêm do inferno para dentro da nossa mente. Muitos pensamentos são colocados em nós por serpentes, que falam no nosso ouvido de circunstâncias. Por serpentes que fazem com que a gente duvide, por conta, quem sabe, do tempo que está demorando. E Satanás, no momento em que a gente cochila na nossa fé, ele semeia essas palavras contrárias à palavra de Deus. E o que acontece? A nossa boca tem poder, porque assim Deus fez. E quando a nossa boca libera a palavra contrária, ela se torna manifesta na nossa vida. Tudo nasce em nós e tudo sai de nós, mas nós temos que vigiar o nosso coração. Nós temos que vigiar, por quê? Porque o inimigo semeia em cima do que Jesus semeou, em cima daquilo que Deus fez. E Jesus mesmo dizendo: veio o inimigo e semeou o joio. Nós estamos trazendo uma outra interpretação dessa parábola para o reino que está dentro de ti. E quando Satanás semeia o joio nos teus pensamentos, quando ele lança os pensamentos dele, se você não tomar cuidado, você vai liberar maldições sobre a sua casa, maldições sobre o seu negócio, maldições sobre as suas finanças, maldições sobre o seu ministério, e você vai afundar. Veja, você tem dentro de você um manancial. Veja, você tem em você a palavra. Você tem a autoridade. Mas o inimigo semeia. O inimigo semeou na cabeça de Eva, através da boca da serpente, que veio colocar dúvida. A semente da dúvida. A semente do diabo na nossa mente é a dúvida. E quando vem a dúvida? A dúvida vem quando as circunstâncias falam mais alto. Aquilo que você vê não condiz com aquilo, né, que você realmente recebeu como promessa de Deus. Deus entregou a promessa. A promessa é a semente boa. Uau! Deus entregou para você a promessa. Fiel é aquele que prometeu. A palavra da vitória já te foi liberada, é tua, está em você. Mas veio o inimigo, porque não é no teu tempo, porque não é como você imagina, não sai do jeito como a gente planeja.
O inimigo levanta e semeia o quê? A dúvida no teu coração. E lança a palavra da dúvida sobre o teu coração. E quando a palavra da dúvida entra e você declara a bênção, a maldição você está abortando. Então nós temos que vigiar, porque o reino de Deus é semelhante a um agricultor que semeou uma boa semente e veio o inimigo, e semeou junto. Então nós temos que entender que tudo que Deus falou que vai fazer, tudo que Deus falou que vai fazer, nós temos que resistir ao nosso adversário. Como resistimos o nosso adversário? Com a palavra. Com a palavra. Você tem a semente. Você tem a semente. Você tem a semente. Quem aqui já recebeu uma promessa de Deus? Levanta a mão, quero ver. Cada promessa que você recebeu de Deus é uma semente de futuro nas tuas mãos. Levanta as tuas mãos aí. Cada promessa que Deus te deu é uma semente de futuro, mas existem serpentes semeando coisas na sua mente, contrário ao teu futuro, que você precisa repreender. O reino de Deus está dentro de você, o poder de Deus está dentro de você, mas tudo tem um tempo, tudo tem um propósito, e tudo passa por um processo. Existe um processo. Então nós não podemos deixar que a serpente da dúvida entre por semente maligna no nosso coração e nos faça desistir. Não existe nada difícil para Deus, muito menos impossível para Deus. Você não tem noção do que Deus pode fazer com aquele que rega a semente e que não semeia joio em cima daquilo que Deus entregou e não permite que o joio entre. Resista, ainda que as pessoas riam de você, ainda que as pessoas não acreditem em você. Você tem a semente e você tem águas vivas aqui dentro de você. O Espírito Santo está aí. Qual é a água que rega a semente? É o Espírito Santo, a água viva que rega a semente. Ele está aí para jorrar, mas você precisa permitir que Deus fure esse poço. Você precisa permitir, obedecendo e ouvindo aquilo que Deus tem para a tua vida. Porque Jesus vai furando o poço quando Ele nos dá um mandamento, uma ordem, e nós obedecemos. Puf, fura. Quando Ele manda a gente fazer outra coisa, a gente obedece. Puf, fura. E quando nós entramos então em concordância com Ele, jorra e vai ter água suficiente para trazer à existência aquilo que você nem imagina para a tua vida financeira, para a tua vida espiritual, para a tua vida familiar, porque o que você precisa está dentro de você. Aleluia! Está dentro de você. Você tem dentro de você o poder que gerou o mundo, o poder que gerou o planeta. Você tem dentro de você a existência de um Deus poderoso que te chama de meu filho. Mas você também tem dentro de você muita sujeira que as cobras jogaram para dentro da sua mente. Você tem que escolher. O joio é para fazer o que é para fazer o joio? É para fazer uma moitinha dele queimar. As palavras do inimigo é: queima Jesus, queima Jesus, põe o fogo nisso, Senhor. O meu coração está se enchendo de dúvida nesse momento. Isso é joio do inferno, em nome de Jesus eu não aceito. Queima Jesus, eu repreendo, porque eu tenho a promessa. Eu tenho a promessa. E a Bíblia diz: fiel é aquele que nos prometeu. Aleluia. Se Deus não nos negou nem a seu próprio filho, porventura nos negará uma bênção? Algo pequeno, insignificante diante da grandeza desse Deus? Sabe qual que é a pessoa que mais atrapalha Deus? Sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Maior inimigo que Deus tem não é Satanás, porque Satanás já está vencido. Satanás para Jesus está destruído. Satanás para Jesus já está exposto à vergonha pública.
Mas sabe o que acontece? Nós damos ouvido. Satanás precisou de uma serpente para poder falar. Ele levanta uma serpente e nós damos ouvido à serpente e tiramos os olhos de Deus. Aí o que acontece? Quando o homem ouviu a serpente e deixou de ouvir a promessa de Deus, o que aconteceu? O que a serpente profetizou aconteceu. E entrou morte, escassez e miséria no mundo. Sabe quem deu poder àquela serpente que não tinha nenhum? O homem. Sabe quem dá poder à serpente que não tem poder nenhum? É nós. As dúvidas vêm, mas que poder tem a dúvida? Que poder tem a dúvida contra o Deus Todo-Poderoso? Nós temos que rejeitar a dúvida, nós temos que expulsar a dúvida. O reino está em nós e nós temos que nos aproximar de Deus. Há um propósito para você nessa terra, há um propósito para você nessa terra. Você é filho de Deus e há um propósito para você nessa terra. Você não veio aqui somente para conquistar prédios, você veio aqui para estabelecer um reino eterno. Você veio aqui para trazer um governo. Você veio aqui para estabelecer a estrutura do céu na terra. Há um propósito para você e você precisa se aproximar do propósito que Deus tem. Sabe qual que é o problema da gente? Que Deus precisa nos processar, porque nós temos que trazer o reino, mas o que nós queremos mesmo é ter o nosso próprio reino. E nós deixamos as serpentes falar no nosso ouvido e abandonamos o propósito pelo qual nós nascemos. Existe um propósito eterno, porque Deus não dá coisas temporais para pessoas que Ele sabe que são eternas. Existe algo que transcende os teus anos de vida. Existe algo que vai entrar com você na eternidade. Algo que vai reinar com Deus na eternidade, em você. E você precisa permitir que Jesus Cristo te molde nisso. Esse é o processo. 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 Sabe o que eu quero te deixar feliz? Quero te deixar feliz, porque ninguém sonha se Deus não colocar o sonho nele. Sabia disso? O sonho que você tem, às vezes sonhou com coisas maravilhosas mesmo antes de você se entender por gente. Antes de você saber quem você era, antes de você saber a tua identidade, você começou a sonhar com coisas grandes, que você não imaginava que eram possíveis, certo? E como que veio esse sonho? Veio da eternidade. Deus, Ele vem para levantar você, para que você possa fazer coisas espetaculares e extraordinárias desde a eternidade. Há um sonho e há um propósito nesse sonho para você. Há um propósito que vai além das tuas conquistas pessoais. Há um propósito que envolve o governo de Deus nessa terra. E Ele quer que você reine na terra, mas esteja muito fortalecido no céu. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele quer que você esteja fortalecido, porque a partir do momento em que eu recebo esse manancial, a partir do momento em que eu recebo essa conexão, eu já não sou mais de mim mesmo, eu pertenço a Deus e essa água quer jorrar. Eu quero dizer para você, existe mais desejo no Espírito Santo de jorrar essa água do que você imagina. Aleluia. O Espírito Santo, Ele está com grande expectativa nessa igreja, com grande expectativa nesses filhos de Deus. O Espírito Santo está assim, ansioso para poder fazer com que a glória de Deus se manifeste, o reino de Deus seja plantado e pessoas prosperem, governem, cresçam, pessoas sejam curadas e os filhos sejam apaixonados por Deus, querendo servir, porque nós podemos servir a Deus sim, enquanto conquistamos. Sabe por quê? Porque quando nós estamos servindo a Deus, fazendo o propósito de Deus na terra, Deus está trazendo conexões que aceleram os nossos propósitos. Deus está fazendo e movendo os céus para que a glória do Senhor Deus possa se manifestar. Sabe por que muitas vezes nós paralisamos os nossos processos? Porque ouvimos a serpente. Porque ouvimos a serpente, escutamos a serpente, aí caímos do sobrenatural para o natural. E pode ser, né, que a gente passe a vida cocheando entre joio e trigo dentro do nosso pensamento, mas vamos perder de viver coisas espetaculares e extraordinárias, cara.
Em nome do Senhor Jesus, nós temos que começar a pôr a mão na nossa cabeça aqui, e expulsar. Ai, será que é da vontade de Deus isso? Será que era isso mesmo que eu escutei? Será que foi Deus mesmo que falou comigo? Isso é voz de cobra. Isso é o inimigo semeando joio no meio da boa semente da palavra de Deus dentro de você. Será nada? É. Ai, será que é da vontade de Deus que o meu casamento permaneça, porque o meu marido não mudou ainda? Oh, meu Deus, pelo poder do sangue do Cordeiro. E Deus, por acaso, quer dissolver família? E Deus, por acaso, tem projeto em dissolver casa, destruir família? Qual o propósito de Deus? Família. E por que escutamos o joio, a voz da serpente, e aceleramos um divórcio? Meu Deus, pelo poder do sangue do Cordeiro, não existe nada impossível. Rejeita e expulsa, em nome de Jesus, todas as vozes que batem contrário àquilo que Deus quer. A vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é agradável, e você caminha, aonde você vai o reino chega, o reino está em você, o poder está em você, a água para germinar e regar a tua semente está em você. Libere a palavra, confirme a palavra, declare a palavra, determine a palavra, e quando você não tiver força, sussurre a palavra. Sussurre, vai acontecer, Deus vai fazer, Deus falou que ia fazer. Eu estou carregando palavra profética. Primeiro Deus falou através de mim, e depois repetiu o que falou comigo através da boca de muitos pastores e profetas. Então eu tenho a palavra. Há uma riqueza chegando para essa casa, há uma grandeza chegando para essa casa, há uma prosperidade chegando para essa casa. O joio vem com a sua semente. Eu te repreendo porque Deus já liberou a palavra. Aleluia! Deus já liberou a palavra e já confirmou na boca do profeta. Aleluia! Cala a tua boca, Satanás. O que o homem vê não é o que é. O que Deus fala é a verdade. O que a circunstância diz não é o que é. A verdade é o que sai da boca de Deus. A verdade é o que Deus declarou. Jesus declarou: o terceiro dia eu ressuscito. Os homens viram morto, mas não era a verdade. A verdade é que no terceiro dia ele ia sair da tumba, e saiu. A verdade é ele. A verdade não é a circunstância. Eu quero declarar em nome de Jesus que esse mês de agosto, filhos de Deus vão caminhar na verdade e não vão caminhar na voz do joio, e vão declarar sobre a sua empresa, e vão declarar sobre a sua família a promessa daquilo que Deus já te liberou, que Deus já te entregou, porque vai acontecer. Para falar a verdade, eu quero te dizer a verdade que lá na eternidade já aconteceu. Não permita que esses demônios, que essas obras malignas continuem aí, falar que o que Deus falou é mentira, o que o profeta falou é mentira. A verdade é a verdade que eu estou vendo. A minha Bíblia diz que o meu justo, o meu filho, não anda por vista e não anda por sentimento. Aquele que anda em Cristo anda por fé. Ore canta labashuri canta labai. Quero dizer para você, Igreja Apostólica Tempo de Milagres, libera a palavra, libera a palavra, libera a palavra, libera a palavra, profetiza a bênção, aleluia, e ceda para Deus. O que você está impedindo, Deus? O que você está resistindo, Deus? Você está impedindo mais uma batida no teu poço. O teu poço artesiano, que jorrará milhares de litros de água para fazer frutificar todas as sementes. O que você está resistindo? O que você não está querendo? Não quero compromisso. Deus quer compromisso.
Não quero me envolver. Deus ama envolvimento. Um filho tem que ser obediente ao pai. Quem manda da casa é o pai e não o filho. Quando os filhos começam a mandar na casa, alguma coisa está errada com o filho, porque ele está pensando que ele pode escolher aquilo que Deus já escolheu. Quem você é e o teu propósito já está escolhido em Deus antes da fundação do mundo, e você tentando escolher o teu destino está atrapalhando a tua felicidade. Você está ouvindo serpentes, cobras, falando na sua mente e te afastando do propósito que Deus te fez para ser. E o que acontece? Você vai indo, joio e trigo, joio e trigo, joio e trigo, mas a colheita não vai ser extraordinária. Existe uma colheita extraordinária. Existe uma colheita que ninguém não pode nem imaginar, e já está determinada para você. O segredo é deixar Cristo quebrar as pedras, deixar Cristo perfurar até que essa água transborde. A água para matar a sede de multidões. Nenhum filho de Deus nasceu para ficar de boca fechada. Nenhum filho. Levanta a tua mão aí, você que é filho, balança a mão, diga assim: a palavra que está na minha boca determina a minha bênção e salva vidas, e salva famílias, e salva o país. Se não está salvando o país, Jesus parou de bater em mim. E vai demorar mais um pouquinho. Prega o Evangelho. Fala do amor de Deus. Sabe por que vocês estão aqui? Porque a pastora Fabiola um dia falou: se não tivesse falado, onde você estava? Sabe por que eu estou aqui? Porque a Sandra falou. Porque a Sandra não tivesse falado, aonde será que eu estava? Toda vez que nós obedecemos a Deus, nem todos nós seremos pastores, nem todos nós seremos evangelistas, nem todos nós seremos doutores da palavra, mas todos somos filhos. E um filho tem que obedecer ao pai. E qual é a ordem do pai? Vá e pregue o Evangelho. Toda vez que você convidar alguém, falar do amor de alguém, está mais próximo de jorrar em abundância essa fonte, transbordar em abundância, para a tua prosperidade, para a prosperidade da tua vida com Deus, do conhecimento de Deus, da revelação do Espírito Santo. Obedeça a voz, sirva a Deus, sirva a Deus onde você está, sirva a Deus no teu trabalho, sirva a Deus na tua casa, sirva a Deus no casamento, sirva a Deus no aniversário do sobrinho, sirva. Sempre tem alguém que precisa de uma palavra. Amém? Libere a palavra profética e libere a palavra da salvação. A palavra da salvação acelera a palavra profética. Pregue o Evangelho, deixe o Espírito Santo completar a obra em você, e nós vamos ter que dar frutos, e os nossos frutos vão permanecer. Fica de pé, eu quero orar por você.